E aí pessoal, tudo bom? Boa tarde, boa noite aí, não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo. Hoje eu vim aqui gravar um vídeo falar sobre qual que tem mais eficiência no som, qual que o som toca mais, com bateria ou com fonte? Tem gente que tem essa dúvida, né? Qual que o som tem mais rendimento, que toca mais, com bateria ou com fonte ou com os dois juntos? Ou só com a fonte, ou só com a bateria, ou com a fonte e bateria. Primeira coisa, a bateria ela foi projetada para usar no carro. Bateria automotiva, né? Foi feita para usar no carro. Vou pôr aqui 12 volts, 12,5 volts, 100 amperes, só para dar exemplo. E não sei se vocês já repararam, essa aqui é amperes hora. Ela tem que segurar 12,5 volts, 100 amperes em uma hora, entendeu? Aí, como que essa bateria aqui é automotiva, ela foi projetada para o carro, ela tem corrente de pico em segundos. Se essa aqui, se não me engano, dá uns 1000 amperes de pico. CCA, corrente de pico. O que é isso? É a corrente, é uma pele bem em pouco espaço de tempo, mas quando chega esses 1000 amperes aqui, os 12 volts caem um pouco também, não fica ali 12 volts, cai para uns 9, algumas caem para 10, 9, outros caem para 8, entendeu? Aí é recompensado. E é quase igual um transformador, né? Um transformador ali de linear. Ele tem a corrente de amperes hora e a corrente de pico também. O transformador tem corrente de pico e corrente hora, amperes hora, entendeu? Essa bateria aqui ela tem que segurar em uma hora 100 amperes para ela estar boa. Se ela estiver bem carregada, ela tem que segurar 100 amperes em uma hora a 12,5. Se ela baixar mais de 12,5 em menos de uma hora, aí ela não tem 100 amperes hora, entendeu? É assim que funciona. E a fonte? A fonte ela funciona um pouco diferente. Essa aqui é uma fonte chaveada, né? Estabilizada. Tem da usina, tem JFA, tem STET, tem Taramps, tem vários tipos do mercado. A fonte, a maioria delas trabalha, ou todas, né? De 120, não, de 100 volts a 250 volts. Tem que manter a mesma potência na saída. Um pouquinho, 12,5. Entendeu? A minha fonte ali é 120 amperes. Então, ela tem que manter esses 120 amperes com 12,5 volts. Se quando dá 120 amperes de consumo e baixar dos 12,5, quer dizer o quê? Que ela não tem 120 amperes. É diferente a corrente de fonte e a de bateria, porque a de fonte ela tem que estabilizar aqueles 12,5. É quando começa a cair, é quando você vai aumentando o consumo, começa a cair, ela manda mais carga para estabilizar, entendeu? Ela manda mais carga para estabilizar os 12,5. Aí esses tipos de fonte aqui, ó, tem um lugar para regular aqui, de 12,5 a 15 volts. Não, de 10 volts a 15 volts. Você põe 12,5, 12,6, 13 volts, 13,8, entendeu? É assim que funciona. A fonte, ó, essa fonte aqui, ó, ela consegue no máximo 15 volts, né? 15 volts, 120 amperes. 15 vezes 120, 1.800 watts. A 15 volts, 1.800 watts. E a bateria? A 100 amperes, 12,5. 12,5 vezes 100.
igual 1250. Mas a fonte tem mais potência que a bateria? Sim e não. Por quê? A fonte, ela só vai até 1800 watts. A mais que isso, ela desarma. Ou quando chega a essa tensão aqui, ou se ela não conseguir estabilizar os 12,5, ou tem umas que começa a cair aqui, cai até uns 12 volts, 11 volts. Aí caiu a tensão, caiu a potência. Esses 1800 aqui vai começar a cair também. Quando chega aos 120 amperes, ele vai começar a cair aqui, ó, porque ela não está conseguindo mais estabilizar aqueles 120 amperes. E a bateria? Como que a bateria funciona? Quando chega os 100 amperes 12,5, esses 100 amperes aqui, ele tem que manter em uma hora, manter 100 amperes de consumo em uma hora a 12,5. E se você colocar um consumo de 150 amperes, o que vai acontecer? Esses 12 volts vai cair um pouco. Vou pôr ali 12,5, vai cair para uns 12, vai cair ali para uns 11,8. O que vai acontecer? Aí depois que chega esses 100 amperes aqui, 12,5, quando começar a cair os 12,5, aí já está utilizando a corrente de pico da bateria. Aí ela vai descarregar mais menos de uma hora. Se você exagerar muito no pico aqui de consumo, na corrente de pico, o que vai acontecer? A bateria vai aquecer mais, vai perder mais eficiência, pode até colar o chumbo que tem aqui dentro. Ela tem chumbo com ácido, entendeu? Chumbo com água destilada, né, e ácido. Quando chega ao consumo de pico da bateria, ela vai começar a aquecer, ela corre o risco de colar o chumbo, entendeu? E como que ela vai funcionar no carro? Ela tem lá junto com o alternador. Acho que você já conhece o alternador, né? Alternador ligado a um motor. E aqui tem um motor de partida, né? Aí você vai lá na chave do carro, e dá partida no carro. O que vai acontecer? Não é bem assim não, só estava fazendo um exemplo. Aí o alternador vem aqui. O que vai acontecer quando você dá partida no carro? Ele vai usar a metade da corrente máxima de pico. Igual, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é 1000 amperes de pico. Ele vai consumir uns 500 amperes de pico. O motor de partida vai consumir mais ou menos uns 500 amperes em pouco espaço de tempo. Em pouco tempo, entendeu? Em segundos da bateria. É o tempo que você roda a chave para dar partida no motor. Aí depois que consumir esse alta corrente da bateria, já girou o motor. Quando gira o motor, gira o alternador, e o alternador vai gerar energia e vai repor a energia gasta da bateria. Aí ele vai fazendo esse ciclo. Aí a bateria vai durar mais, porque ele já consumiu e já está carregando o que já foi consumido para dar partida no motor. É assim que funciona a bateria. Por isso que ela tem que ter uma corrente de pico bem alta. E se eu pegar essa fonte aqui, ligar no lugar da bateria, o que vai acontecer quando você dá partida? A fonte não vai ter corrente suficiente para rodar um motor de partida. Ela vai desarmar ou vai se danificar, ou vai queimar, né? Porque esse motor de partida aqui, se é do carro que usa bateria 100 amperes, ele vai consumir mais ou menos uns 500 amperes de pico. E essa fonte aqui, ela não tem 500 amperes, ela tem 120 só. O que vai acontecer? A fonte não vai dar conta de dar partida nesse motor. Aí quando você vira a chave, a fonte desarma na hora. Por causa disso aí. Para colocar uma fonte aqui, para repor o lugar da bateria dessa de 100 amperes, você tem que colocar uma fonte ali mais ou menos de uns 500 amperes. Aí sim, quando você dá a partida, vai consumir os 500 amperes da fonte. E a fonte vai conseguir dar partida no carro. Entendeu? E outra coisa também, ó. Cada vez mais potência consumida na saída da fonte,
vai consumir a mais que isso na entrada da fonte. Por exemplo, essas fontes chaveadas aqui, estabilizadas, elas têm mais ou menos ali uns 10% de perdas. Olha lá, 1.800 mais 10%. Ela vai consumir da tomada 1.980 watts. Entendeu? Vai consumir 1.980 watts. Para mandar 1.800 watts na saída. Entendeu? É assim que funciona. A energia não se cria. A energia se transforma. Entendeu? Se você está consumindo energia da saída da fonte, ela vai consumir a mais que isso da entrada da tomada. Se sua tomada não suportar essa potência aqui consumida, o que vai acontecer? Ela vai derreter. Ou a fiação vai esquentar muito, vai perder potência em calor. Porque se gerar aquecimento é perda de potência transformada em calor. Isso vai só dar desvantagem. Ah, qual o disjuntor que eu coloco nessa fonte? Ó, esse aqui é 1.980 watts para entregar 1.800 watts na saída, beleza. Mas você não pode calcular o disjuntor com essa potência aqui. Porque quando chegar aos 120 amperes, o disjuntor vai desarmar na hora. O que vai acontecer? Você tem que colocar o disjuntor mais ou menos 25% dessa potência aqui, para quando chegar aos 120 amperes ele não desarmar. Ele desarmar só quando tiver superaquecimento, quando tiver dá um curto na fonte, aí o disjuntor desarma. Aí você coloca mais 25%, 1.980 mais 25%. Vai dar 2.475 dividido por 127, 19 amperes, 19,4 amperes. E se for 220, 1.980 dividido por 220. 9 amperes. Você pode, se a sua rede for de 220, você pode colocar um fusível de 9 amperes, até uns 10 amperes você pode já colocar. Um disjuntor, né? Você pode ligar um disjuntor de 10 amperes. E se for 127, você tem que ligar o disjuntor de 20 amperes. Por que isso? Ah, mas se a energia 220 é mais forte que essa de 10, por que você tem que colocar um fusível, um disjuntor mais forte na energia de 10? Por que isso? Porque a potência vai ser a mesma, só vai mudar a corrente. Você vai somar aqui, ó, 127 vezes... Opa! 1980 dividido por 127. Opa. 127. Desculpa aí, pessoal. 1980 dividido por 127. Ah, não. Fiz a conta errada, doutor. Desculpa aí. Dá 15,5 amperes. Então pode colocar 16 amperes em 110 e 1900. Oh, fiz errado de novo. Desculpa aí, agora eu que estou errado aqui. 1980 mais 25%. 2.475 watts. 2.475 dividido por 127. Ah, agora sim. Põe ele em 127, pode colocar um disjuntor de 20 amperes. Em 200, eu vou fazer a 220 agora. 2.475 dividido por 220. Aí você pode colocar um disjuntor de 11 amperes, né? Você não vai encontrar disjuntor de 11 amperes, é muito difícil. Então pode pôr de 10 amperes. Que aí tá tendo uma pequena margem, né? Entendeu? De 20 amperes você pode colocar em 127 para colocar um fusível de 20 amperes. E de 220 pode colocar um fusível, um disjuntor, né, de 10 amperes. Fusível e disjuntor vai dar na mesma aqui.
Mas você tem que colocar um disjuntor de 120, de 220, ou 250, ou 110, porque se você colocar um fusível ali de 12 amperes, um disjuntor de 12 amperes, não vai dar certo. Porque o disjuntor de 10 de corrente alternada, ele trabalha muito diferente do disjuntor de corrente contínua. Entendeu? É muito diferente. É isso aí. A fonte, a bateria, ela trabalha diferente da fonte chaveada, porque a bateria é uma energia linear, ela usa corrente de pico. A corrente de pico dá muito mais do que a corrente da corrente amperes de falei, tem um nome, esqueci o nome. A bateria ela trabalha com a corrente nominal de 100 amperes. E a fonte trabalha com a corrente nominal de 20 amperes. Mas a bateria tem a corrente de pico bem alta. E a fonte não tem. A fonte já é estabilizada naqueles 120 amperes. Acima de 120 ela desarma. Entendeu? E a bateria não desarma. A bateria vai até a corrente de pico máxima dela ali. Até os 1000 amperes. Por isso que você colocar um amplificador de áudio na bateria de 100 amperes, você pode colocar um amplificador mais potente. Porque quando o sinal de áudio, eu trabalho assim o sinal de áudio. Vou fazer um gráfico aqui. O sinal de áudio eu trabalho assim, ó. Entendeu? O sinal de áudio trabalha assim. Aí, quando dá esses espaços de tempo aqui, ó. Vou fazer um aqui. O sinal de áudio trabalha assim. Quando esses picos aqui, ó, aí vai consumir. Quando você coloca, por exemplo, um amplificador de 2000 watts na bateria de 100 amperes, quando vai chegar nos picos de 2000 watts, vai começar a consumir a corrente de pico da bateria. O que vai acontecer? Essa bateria vai durar menos. Você está usando a corrente de pico dela em bastante espaço de tempo. Ah, mas o áudio não é contínuo, o áudio é alternado. Mas você vai somando pelo tempo que você está com o som ligado, consumindo essa potência, vai somando os picos, vai influenciar aqui no consumo da bateria. E a fonte chaveada não. O que a fonte chaveada faz? Ela estabiliza esses 120 amperes aqui, ó. Quando você vai ali trabalhando de 0, 5 amperes, 10 amperes, 100 amperes, 80 amperes, quando chega aos 120 amperes eu mantenho. Agora acima de 100, ou a fonte desarma, ou aqui se ela não conseguir estabilizar os 12,5, ela vai cair um pouco. Se ela cair muito, ela desarma a fonte, já era, desliga o som tudo. E a bateria não, a bateria vai consumindo até ela grudar o chumbo ou aquecer muito e perder sua eficiência, entendeu? Pode fazer um teste para você ver. Pega um fio assim, um arame, um fio aí e dá um curto na bateria para você ver. O fio vai derreter inteirinho, vai queimar, vai aquecer muito e a bateria não vai acontecer muita coisa. Agora faz isso na fonte, você vê. Dá só uma faísquinha e ela desarma. Por quê? Por que que a fonte chaveada ela tem pouca faísca se você dá um curto? Porque quando chega aquele 120 amperes em segundos, a fonte reconhece que está um curto e desarma para não danificar os componentes. E a bateria não tem nada de componente eletrônico dentro. Quando você fecha um curto, ela não sabe se você está fechando um curto, ou se você está usando ela nominal, ou se você está usando na partida. Ela vai mandar toda a sua carga, né, nesse curto. Por isso que você colocar alguma chave ali no terminal da bateria. Não é aconselhável isso, né? Você colocar alguma coisa no terminal da bateria vai dar uma faísca bem forte. Porque a bateria não reconhece o que você está fazendo ali. Se você está colocando um consumo de 100 amperes, se você está colocando a corrente de pico, entendeu? Ela vai mandar toda a sua carga até ela não aguentar mais, ou queimar, ou grudar o chumbo, ou pegar fogo, e assim vai. E a fonte não, a fonte que você coloca o consumo nela ali, quando chega aos 120 amperes, ela reconhece que tem um curto e desarma. E quando você dá um curtinho ali, vai dar só uma faísquinha de nada e ela desarma. Agora, se você pegar alguma coisa assim, que tem alguma resistência, algum fio fino, grande, se esse fio
não consumir os 120 amperes da fonte, esse fio vai encandecer. Esse fio vai encandecer e queimar, porque esse fio está com uma certa resistência e não está chegando no consumo máximo que a fonte consegue manter. A corrente máxima que a fonte consegue manter. Aí o fio vai encandecer e vai queimar esse fio ou vai ficar encandecido e assim vai. E a bateria não, a bateria se você colocar um fio bem grosso ali, ela vai fechar um curto bem grande, vai mandar toda a sua corrente de pico e vai queimar esse fio ou danificar ou colar o chumbo ou assim vai, entendeu? É assim que funciona. Para o som, se você for ligar um som doméstico, o que você faz? Você liga uma bateria e sua fonte, porque a fonte chaveada, não sei se você já viu aberto, vou só dar uma demonstração aqui. A fonte chaveada, ela tem um toroidal aqui, né? E os transistores. A fonte chaveada, ela tem pouco capacitor eletrolítico, porque ela não precisa de muito capacitor eletrolítico, porque ela estabiliza essas 120 amperes. Esses 12,5 120 amperes, sem a ajuda dos capacitores, entendeu? Se você usar bateria, o que vai acontecer? A bateria que você colocar nessa fonte vai servir como capacitor. O capacitor, ela armazena a carga em poucos segundos. E a fonte chaveada não precisa de capacitor, porque ela mantém os 120 amperes estabilizado, automático, eletrônico. Ele não precisa de capacitor para ajudar a estabilizar. Agora, se você tiver seu carregador ali com transformador, vou dar um transformador aqui. Com o transformador, o que vai acontecer? O transformador, ele funciona quase igual uma bateria. Entendeu? O transformador funciona quase igual uma bateria. Aí sim, você precisa de um capacitor bem parrudo mesmo. No mínimo ali, 1000 microfarads cada amperes. Por quê? Porque o transformador, aqueles carregadorzinhos, aquelas fontes que o transformador, ela não estabiliza. Se ele foi enrolado para funcionar mandar 12 volts com 127 amperes de entrada, se na entrada ali cai para 100 volts, esses 12 volts na saída vai cair também, porque ele não estabiliza. Ele não estabiliza. Agora se sua rede ali, se sua rede for se sua rede ali conseguir estabilizar ali os 120, 127, 120, ali na saída do transformador vai manter ali uns 11,5, 12 volts, entendeu? O transformador ele não estabiliza. E essa fonte aqui, ela estabiliza esses 12,5, 120 amperes. E o transformador não estabiliza. Aí sim, o transformador você tem que colocar aquele monte de capacitor. Ajuda muito, porque o capacitor ajuda a estabilizar aqueles 12,5. Porque o capacitor tem um bem pequenininho aqui. Só para dar um exemplo, tem um monte de capacitor. O capacitor, ele ajuda a estabilizar, porque ele armazena carga em segundos. Carga de pico, igual a bateria. Ele armazena cargas em segundos. Olha lá. Esse aqui é fraquinho. 63 volts, 4,7. 4.700, né? Ele armazena carga em segundos. Entendeu? Aí ajuda. Quando você coloca o consumo ali na saída, se cair um pouquinho, aí já vai usar a carga do capacitor. Entendeu? Aí sim você precisa de capacitor. Agora a fonte chaveada não tem capacitor por causa disso aí. Porque não é necessário. Porque a estabilidade dela é eletrônico. É automático. Não precisa do capacitor. Entendeu? Aí se você tiver seu som aí, não coloca só fonte. Se você colocar só fonte, coloca uma fonte no mínimo ali, no mínimo 100 amperes a cada 1000 watts. Por quê? Por causa dessa soma de potência aqui, ó. Cada 100 amperes para 1000 RMS, 100 amperes de fonte.
Aí sim você tem que manter essa regra, porque o amplificador não vai gerar potência para o seu alto-falante. Ele vai necessitar da alimentação. E se você colocar pouca alimentação, vai entregar pouca potência na saída. Entendeu? E a bateria não. A bateria tem a corrente de pico bem alta. Quando chegar os 100 amperes, ela vai conseguir manter mais de 100 amperes em picos, em segundos. Por isso que a pessoa fala, pode colocar aí cada 1000 watts 50 amperes. 50 amperes de bateria, não de fonte. De fonte, o funcionamento da fonte é diferente do funcionamento da bateria. A bateria pode sim colocar os 50 amperes, mas você vai usar a corrente de pico da bateria. Sua bateria vai durar menos, entendeu? E se essa tensão aqui ficar variando, o seu amplificador pode entrar em curto a qualquer hora. A fonte diversora do amplificador ou o próprio amplificador, porque eles não podem trabalhar com variação de alimentação, porque ele pode entrar em curto, que ele funciona com pulso PWM em alta frequência, uns 50 mil Hz mais ou menos. Tem um de 50 mil, tem um de 60, um de 40 mil. E tem a forma da onda também do amplificador. Se essa forma de onda variar um pouquinho, os transistores ainda tudo em curto. Se um entrar em curto, vai todos embora. Por causa que eles são ligados tudo junto. Se um fechar curto, vai tudo embora. Entendeu? É assim que funciona. Aí eu vou parar por aqui, que o vídeo está ficando grande. Qualquer dúvida aí, só perguntar. Fui!